Shalom, queridos, boa noite. Bom que você está aí. Seja bem-vindo ao nosso Shabbat online. Hoje é mais um tempo que nós teremos instrução da palavra de Deus. E é muito prazeroso saber que você está aí nos acompanhando, cultuando conosco. Quero convidá-lo a orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um tempo, por mais uma semana que o Senhor tem nos dado, onde a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou e onde nós podemos experimentar a bondade do Senhor. Eu te louvo por esse tempo de hoje, por cada pessoa que está nos acompanhando. Ajuda-os, fortalece-os na sua fé, trata conosco naquilo que nós precisamos nessa noite. Espírito Santo, nosso amigo, nós te pedimos, toca a nossa consciência, abrimos o nosso coração para que a tua palavra possa encontrar lugar, uma terra fértil, e possa frutificar naquilo para qual ela foi enviada. Eu quero abençoar cada pessoa que está nos acompanhando, sua vida, sua família, seu chamado, seus empreendimentos, tudo aquilo que eles têm como meta do Senhor para a vida deles. Eu quero abençoá-los nessa noite e declarar que a bondade do Senhor, o amor de Deus e as misericórdias daquele que é o nosso Pai os alcance hoje e sempre. Amém. Bom, nós estamos no ano de 2020, metade do ano já, e a nossa palavra aqui no Cultura do Reino para 2020 é que esse ano é o ano do aumento do governo do Senhor. Nós temos um princípio a cada mês. Denominamos princípio o tema que nós temos para estudar no mês, que vai nos ajudar a chegar no final do ano cumprindo a meta do Senhor, de compreendermos e de vermos o aumento do seu governo na nossa vida e na nossa área de influência. E no mês de junho, nós temos estudado que para que haja o aumento do governo do Senhor na nossa vida, nós precisamos nos recusar a deixar que as circunstâncias e as áreas de fraqueza pessoal determinem o nosso nível de fé e paixão. Temos recebido do Senhor palavras-chave, direções específicas para fortalecer a nossa fé, manter o nosso foco, nos manter firmados na palavra, na rocha que é Cristo Jesus, e assim nós possamos ver a cada dia o cumprimento do nosso propósito, da vontade de Deus e do aumento do governo do Senhor, para que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. É muito importante que nós percebamos que nós mesmos nos tornamos muitas vezes inimigos do nosso destino e do propósito de Deus para nós, quando cedemos às circunstâncias, como quando cedemos às áreas de fraqueza da nossa vida, e quando permitimos que esse conjunto de coisas afetem a incidência com a qual nós atuamos no reino de Deus, no chamado, no propósito para o qual nós somos criados pelo Senhor. Precisamos nos posicionar sempre, precisamos estar atentos àquilo que Deus quer em relação à nossa vida, à nossa existência, e colocar a nossa alma e a nossa mente alinhadas ao propósito de Deus. Esse mês a proposta do Senhor para nós é que nós tomemos as nossas áreas estéreis, que nós tomemos os lugares da nossa vida de sonhos não realizados, os lugares onde foram infundidas grandes decepções e frustrações, e nós possamos atrair as fontes a partir do nosso coração, que a Bíblia diz que o coração é dele que procede as fontes da vida, tendo a certeza que o Espírito Santo habita em nós, e ele sempre tem vida para nos dar. A semana passada nós tratamos sobre paixão, a importância da paixão, a importância de manter acesa a paixão na nossa vida, algumas características importantes sobre uma paixão, uma pessoa apaixonada por aquilo que faz, como isso afeta a nossa criatividade, a nossa relação com Deus, a nossa resiliência em meio às circunstâncias, como isso afeta a nossa fé. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre fé. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, e os versículos do 24 ao 27. Mateus capítulo 7,
e os versículos do 24 ao 27. Quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando de fé à luz da Bíblia. Não estamos falando de fé à luz do coach, da psicologia positiva, de todas essas ferramentas maravilhosas que tem aí para nos apoiar na nossa jornada, mas nós estamos falando sobre a fé, sobre a ótica da palavra de Deus. Então, fé, sob a ótica da palavra de Deus, só é adquirida mediante a palavra de Deus. Não é um exercício mental, não é uma cultura organizacional interna, onde nós arregimentamos as nossas forças e as nossas competências emocionais e as direcionamos para a nossa meta, o nosso foco. Isso não é fé. Fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Fé é uma coragem sobrenatural a partir da qual você executa os planos de Deus para a sua vida, que são inimagináveis de serem executados a partir apenas da ótica e da perspectiva humana. Então, biblicamente, fé é algo que demanda de nós uma dependência do Senhor para fazer algo que Ele demandou de nós. Tudo bem para você? Então, para que fique claro que nós não estamos, a nossa meta, o nosso foco não é ferramentas externas, não é outra coisa senão a palavra de Deus e o que ela fala sobre fé. Claro que hoje nós não vamos falar o que é fé, não são conceitos nem nada, nós vamos falar sobre fé, sobre a importância da fé, porque o nosso foco é não permitir, nos recusarmos a permitir que as áreas de fraqueza da nossa vida e as circunstâncias determinem o nível da nossa fé e da nossa paixão. Mateus capítulo 7 e os versículos do 24 ao 27, são versículos muito interessantes, muito profundos da Bíblia. Centenas e milhares de homens de Deus, mestres da palavra, têm ensinado de uma forma maravilhosa, e nós vamos lê-los e estudar alguma coisa sobre isso hoje. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caindo a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui nós estamos vendo um texto que é muito lido, muito explicado, e em várias áreas, inclusive sobre o apoio da nossa vida na palavra de Deus, e é disso que nós estamos extraindo algo sobre fé nessa noite. Nós não podemos permitir que as circunstâncias e as áreas de fraqueza pessoal determinem o nosso nível de fé e paixão. É isso que estamos estudando esse mês, terminando hoje, que é o nosso último Shabat do mês. E nós começamos a enxergar, a partir desses versículos, a questão de que a fé, ela tem um fundamento: aquilo que Deus diz. Tudo que não tem fundamento sobre o que Deus diz, não pode ser chamado de fé. Outra coisa que nós vemos aqui é que o nível da nossa fé está diretamente ligado à incidência da nossa adesão àquilo que nos foi ensinado por Deus em sua palavra. O nosso nível de fé está diretamente ligado à incidência de adesão que nós temos àquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. A fé, ela é gerada pela palavra, sustentada pela palavra, ampliada pela palavra
e ancorada na palavra. Então é muito complicado falar em fé em relação a pessoas que não leem a Bíblia sistematicamente, que não têm relacionamento pessoal com Deus, que não têm o hábito de ouvir Deus pessoalmente através das Escrituras. É muito difícil falar de fé prática, para pessoas que utilizam a Bíblia como um livro de sermão, ou apenas têm uma meta anual de lê-la, sem a direção do Espírito Santo, sem que haja um desdobramento de experiências específicas, pessoais, a partir da convivência com essa palavra. Porque ler a palavra dentro do critério que Deus deu a sua palavra para nós, lê-la significa ter encontros com Deus. Encontros com Deus fortalecem a nossa fé. Encontros com Deus nos transformam. Essa deveria ser a mentalidade de cada seguidor de Cristo ao tomar a Bíblia para submeter-se ao conteúdo dela. Falar em fé com pessoas que não têm experiências sobrenaturais a partir do que a palavra de Deus diz é extremamente complexo. Quando falamos de fé, nós estamos falando diretamente com a palavra. E aqui nós começamos a ver no texto coisas interessantes, e uma delas é: a fé não nos poupa das adversidades. Nós vemos aqui uma palavra de Deus, quando Jesus está falando, e ele disse, você quer ver a quem compara o homem que é sábio, prudente, que edificou sua casa sobre a rocha? É aquele que ouve o meu ensinamento e os pratica. Quer dizer, aquilo que é intelectual em princípio, passa a ser espiritual e depois experiencial. Isso é muito importante. É dessa forma que o Senhor quer moldar-nos. A palavra de Deus, ela não foi dada ao ser humano para tirar o homem da terra. A palavra de Deus foi dada ao ser humano para que o homem viva na terra, trazendo a vontade de Deus para ser feita aqui como é no céu. O ser humano, ele tem uma perspectiva incrível de crescimento a partir da palavra de Deus. Deixa eu te dizer algo para a gente fazer uma comparação. Eu escutei um testemunho de uma pessoa, de uma pesquisa feita com os taxistas de Londres. E como Londres tem um trânsito um tanto quanto específico, os taxistas, eles precisam de ter uma criatividade muito grande, por causa das mudanças periódicas que tem no trânsito de Londres. E aí eles fizeram um estudo com o cérebro dos taxistas londrinos, e eles descobriram que o hipocampo dos taxistas londrinos, eles têm um maior desenvolvimento do que o das pessoas comuns. Trazendo isso para o que a gente está falando sobre fé, relação com Deus, com a sua palavra, o que Deus quer fazer conosco através da sua palavra, gerando fé em nós, é o aumento dessa confiança. Ele está diretamente ligado ao desenvolvimento cognitivo. Quando nós temos essa relação com Deus, com a sua palavra, uma relação experiencial, uma relação de vivência, nós aumentamos a nossa capacidade como seres humanos. A religião nos ensina que quanto mais nos expomos à palavra, mais da terra nós queremos sair. Não, a palavra de Deus nos ensina que quanto mais nos expomos à palavra, sob a direção do Espírito Santo, mais da terra nós somos. E aí, quanto mais legitimidade na terra que temos, com uma mente de reino, mais através de nós, a vontade de Deus é feita na terra, como é feita no céu. Então, dentro dessa estrutura de crescimento, nós temos as vicissitudes da vida, as circunstâncias. E a fé, ela não nos poupa das adversidades. O que a fé faz é nos proteger quando nós atravessamos esses períodos de crise, porque o ponto-chave da fé é para onde direcionamos a nossa fé, e não quanto de fé nós temos.
Essa questão de quanto de fé nós temos, ela é muito relativa. Mas para onde está direcionada a nossa fé, isso é fundamental na nossa vida. A ideia dos testes, das provações, das tempestades na nossa vida não é algo que deva amedrontar a gente, nos deixar tensos, mas esse tipo de coisa é para ser enfrentado com confiança e com fé. As tempestades, as vicissitudes, as guerras que enfrentamos, elas demonstram onde realmente está o nosso alicerce espiritual. Quando somos demandados na nossa fé, nós estamos sendo testados onde estamos fundamentados, onde estamos alicerçados. Em relação às lutas, no livro de João, no capítulo 16 e o versículo 33, o Senhor diz o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 10 e versículo 19, nós podemos ler: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então o nosso relacionamento com Deus não tem nada a ver com o que acontece com a gente, quando se trata de provações, de testes, de desafios, de frustrações, de lutas que passamos na nossa vida. O Senhor não nos poupa das dificuldades da vida, simplesmente porque decidimos por Cristo, ou porque estamos no reino de Deus. Muito pelo contrário. Quantas vezes o Senhor permite que passemos por situações adversas, a fim de nos testarmos? Ele testar a gente não, nós estamos nos testando, nos fortalecendo, refinando a nossa fé. Você acha que Deus não sabia que Abraão ia oferecer Isaque? Deus é onisciente, e Ele disse: agora sei que tu temes ao Senhor. Aquele teste era um teste com Abraão, e não entre Abraão e Deus. Deus já sabia do resultado. Saber perseverar diante das adversidades traz para nós uma ferramenta importante da parte de Deus, que molda o nosso caráter, que amadurece o nosso caráter, que agrega valor ao nosso sistema de crença. E ser pessoas de fé é sim um símbolo do reino de Deus. Você já pensou como você se sentiria se você estivesse no lugar do profeta Daniel e dissessem a você que por causa da sua obediência a Deus, por causa da sua fidelidade a Deus, você ia ser jogado na cova cheia de leões? Foi assim que aconteceu com Daniel. Talvez Daniel tenha orado e esperado que um anjo dissuadisse as pessoas antes dele ser jogado na cova, mas isso não aconteceu. Talvez como seres humanos, como ser humano, Daniel pode ter pensado que seria transportado sobrenaturalmente até um lugar seguro, né? Sumido diante dos olhos da pessoa que mandou prendê-lo, e nada disso aconteceu. E aí pegam Daniel, levam preso em direção à cova dos leões. E quem sabe, deve ter passado na cabeça de Daniel que Deus o salvaria durante o percurso, alguém se arrependeria, aconteceria alguma coisa e ele não seria jogado. Isso também não ocorreu. E aí, quando Daniel viu realmente que ia ser jogado na cova dos leões, será que ele pensou como muitos de nós: onde está Deus? Onde está o Senhor a quem eu sirvo? Eu obedeci, né? Quantas vezes a gente começa a fazer o checklist da nossa vida? Devocional em dia, livro do trimestre em dia. Falando em livro do trimestre, eu quero te lembrar que nós estamos chegando ao final de mais um trimestre. Estamos encerrando o livro Fortalecidos no Senhor e estamos entrando no novo livro, que é O Caminho da Vida. Espero que você já tenha adquirido, que já esteja à sua disposição. Muitos dos meninos eu já vi, já estão lendo O Caminho da Vida, já adiantaram. Espero também que a sua leitura bíblica esteja em dia, porque eu quero ter o prazer de entregar um certificado a você. Tem gente que anda comigo há mais de 10 anos, nunca ganhou um certificado de leitura bíblica. É incrível, mas eu ainda continuo orando por eles e amando, acreditando que um dia eu vou entregar um certificado na mão deles. Espero que você seja um deles esse ano. Bom, e aí nós vimos Daniel chegar, e nós estamos aqui conjecturando,
O que poderia ter passado na mente de Daniel, no coração de Daniel? Poxa, eu obedeci, está tudo certinho. Onde está o Senhor nesse momento? Mas, na hora que Daniel foi jogado na cova dos leões, ele descobriu o lugar no qual Deus se encontrava. Deus estava com ele ali dentro, no lugar mais difícil, no lugar mais perigoso. Lá dentro da cova Deus estava com ele. O Senhor tinha enviado um anjo à frente de Daniel, para fechar a boca dos leões, daqueles animais carnívoros que estavam ali, de forma que nada poderia acontecer de ruim com o seu servo. Deus salvou Daniel, mas o profeta teve que passar pelo processo de acusação, processo de punição, indo parar naquele lugar tão sombrio, tão perigoso, sem que soubesse o resultado de antemão. Ele só soube o resultado quando enfrentou a dificuldade, e ele disse ao rei: o Senhor mandou os anjos fecharem a boca dos leões. Onde estava Deus? Talvez você pergunte hoje. Nós estamos falando sobre não permitir que as nossas fraquezas pessoais e as circunstâncias determinem o nosso nível de fé e paixão. E hoje você pode estar perguntando isso. Onde estava Deus? Naquele momento aconteceu algo muito importante que precisa acontecer na vida de alguns de nós. Nós vimos em Daniel que o foco dele, o foco da confiança dele, não estava nas obras de Deus, mas sim no próprio Deus. Porque já não havia mais jeito ali. Muitos de nós precisamos hoje, para manter a nossa fé em ordem, mudar o foco da nossa confiança, das obras de Deus, para o próprio Deus, que nos chamou, que nos salvou, que nos tem como filhos, e colocar o foco nele. A visão de Daniel, que a gente pode ver na sua história, em relação à fé, é diametralmente oposta ao que vemos hoje em dia. Quando nós começamos a conversar com as pessoas, nós vemos que muitas das nossas crenças contemporâneas promovem uma visão de fé que foca aquilo que Deus pode fazer. Isso é uma fé vaga, não é permanente, não é superadora, não agrega valor, não traz crescimento, não expande cognição. Sabe por quê? Porque o nível de fé de pessoas que apenas querem atender necessidades. Essa fé não é uma fé bíblica. Essa fé é um sentimento baseado no desejo, é um sentimento baseado nos seus anseios pessoais, na ideia de escapar dos problemas, ser retirado dos testes, você entende? Em vez da ideia do confronto, da persistência, da superação, daquilo que eu vou aprender com Deus no meio dessa adversidade, como eu vou provar a cobertura do reino sobre a minha vida. Deixa eu te dizer algo, filho, nessa noite. Precisamos da fé de Daniel, ou como a de Daniel, não é a dele, é dele, ou como a de Daniel, para estabelecer o nosso mundo, o mundo qual Deus nos criou para ser e fazer e para impactar. E quando nós começamos ainda no livro de Daniel, nós podemos ver também Misael, Azarias e Ananias, seus amigos, tiveram que enfrentar uma fornalha em chamas, antes que encontrassem a sua libertação e descobrissem que Deus estava ali com eles no fogo. A história deles nós podemos ver em Daniel capítulo 3, e eu queria ler com você uma partezinha dela hoje, nessa noite. Daniel capítulo 3, se você está anotando dos versículos do 13 ao 18, vamos ler pouco, para não tomar o nosso tempo. 3 jovens hebreus serviam a Deus, não foram poupados de serem acusados, de serem punidos, e essa história serve como fonte de grande encorajamento e de um exemplo marcante do verdadeiro homem de fé e de uma pessoa de fé aqui na terra.
Se você está comigo em Daniel capítulo 3, os versículos do 13 ao 18. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, esses são os nomes babilônicos que eles receberam lá, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só, o fato maravilhoso aqui acerca da fé desses meninos foi a sua expressão de crença de que, mesmo diante da possibilidade de Deus não resgatá-los, não livrá-los, a integridade da sua fé em Deus permaneceu intacta. Você entende? A minha questão não é o que Ele vai fazer comigo, a minha questão não é o que Ele vai me dar, a minha questão não é o que Ele vai me proporcionar, a minha questão é que eu tenho uma aliança com Ele. Você compreende? Essa é a verdadeira fé que precisa ser restaurada na nossa vivência, nos dias de hoje, nas circunstâncias de hoje, no modelo de mundo que a igreja está inserida hoje. Precisamos da fé que é estável, forte, firme, mesmo quando a perspectiva da gente sobre o que Deus vai fazer é mal calculada. Você entende? Às vezes nós é que pensamos e criamos as coisas achando que Deus vai fazer, quando Deus não faz aquilo que a gente pensa ou que achou que deveria ser feito. Lá vai a nossa fé muitas vezes ralo abaixo. Mas o que nós estamos estudando hoje, e o que eu estou ministrando na sua vida hoje, o que Deus está falando contigo hoje, é que você vai receber um nível de fé, uma fé que estará disposta a ser provada pelo fogo, revelando a natureza eterna daquilo que tem dentro de você, daquilo que é você, daquilo que Deus é em você e daquilo que a sua aliança com Deus efetivamente representa. Quanto mais a sua fé é testada, mais sua confiança em Deus cresce. Quanto mais sua confiança em Deus cresce, mais a sua estrutura como ser humano, cognitiva, intelectual, emocional, física, mais ela se torna humana, mais ela cresce e melhor representa o reino de Deus aqui na terra. Temos a história na Bíblia, na cidade de Filipos. Paulo e Silas foram açoitados, jogados na prisão, acorrentados porque estavam pregando o Evangelho. E em vez de se lamentarem, de se queixarem da situação, de reclamarem porque não houve livramento da parte de Deus, afinal eles estavam pregando o Evangelho, meia-noite, talvez não estavam conseguindo dormir de tanta dor, eles cantavam e adoravam ao Senhor. Algo impressionante, algo de pessoas de fé. Você entende? Deus mandou um terremoto, você sabe da história, libertou os prisioneiros, e como consequência, nós tivemos o carcereiro, sua família convertidas a Cristo, e uma promessa liberada: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Promessa que hoje nós publicamos aos quatro ventos, e que Deus tem feito ainda milagres através dessa promessa. Mas essa promessa surgiu de dois homens que estavam fazendo a vontade de Deus, e mesmo assim foram
terrivelmente surrados, presos. Um calabouço terrível, que eram as prisões daquela época. E à meia-noite, e aí é uma concepção minha, à meia-noite, se eles ainda estavam acordados, deveriam não estar conseguindo dormir com os corpos dilacerados. Então, já que a gente não consegue dormir, vamos adorar. Deixa eu te dizer algo, querido, nessa noite. Se a tua fé está em Deus, não importa o que te acontece. Sabe por quê? Porque as coisas instáveis fazem parte do terreno, do natural. O nosso Deus é estável, Ele nunca varia, Ele não muda. Diz a palavra: todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra e nem variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Acredite nisso. Quando a nossa fé está nele, nós podemos aguentar qualquer situação. E o porquê disso? Porque nós confiamos no seu poder, nós confiamos nele, ele é fiel. Passa os céus e a terra, mas a sua palavra não passa. Nós sabemos que ele não deixará que as provações que nós estamos passando ultrapassem o nível suportável. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Uma palavra maravilhosa para nós lembrarmos: não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que possais. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que vocês possam suportar. E aí vem a pergunta: até quando você pode suportar? Você pode suportar o quanto sua vida é firmada na palavra. Você pode suportar o quanto você vive a palavra que te é ministrada. Você pode suportar o quanto os princípios da palavra de Deus estão moldando o seu caráter e estruturando o seu sistema de crença. Você pode suportar o quanto é a sua intimidade com Deus. Eu quero te dizer algo: resiliência é algo humano, fé é algo sobrenatural. Muitas pessoas são resilientes, mas elas têm acabado à base de ansiolítico. Muitas estão depressivas, sustentando a bandeira: eu vim até o fim, eu sustentei. Mas deixa eu te dizer algo: Abraão morreu velho e farto de dias. Você entende? Quando a Bíblia diz velho, quer dizer idade. Quando a Torá fala farto de dias, fala de dias aproveitáveis, dias úteis. Tem muita gente morrendo idoso, mas não farto de dias. Abraão morreu velho e farto de dias. E os nossos mestres da Torá nos dizem que farto de dias é dias extremamente úteis. Não houve dias depressivos, não houve dias angustiados sim, angustiados não. Não houve dias de tanta perplexidade que Abraão não pudesse ser produtivo, que não estivesse em comunhão com Deus, farto de dias. Então muita gente prega resiliência, muita gente prega vai chegar até o fim. Eu quero dizer para você que a Bíblia fala de fé. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo estava preso para ser morto, executado, e Paulo era feliz. Paulo não estava à base de ansiolítico, antidepressivo. Paulo não precisava de livros de autoajuda. Paulo não estava na internet buscando palestras de automotivação. Paulo estava ancorado na sua fé. E sabe por que Paulo estava nos últimos dias ancorado na sua fé, querido? Porque Paulo viveu toda a palavra, cada demanda que a palavra e o Espírito davam para ele, Paulo executava, como no nosso texto do início. E aí vieram as tempestades, o vento deu, a chuva caiu forte, e Paulo permaneceu firme. Por quê? Porque viver a palavra é ter uma casa, negócio, família, ministério, chamado como um todo,
propósito firmado na rocha, uma fé inabalável. Essa é a minha oração pela sua vida nessa noite. Até quando você pode suportar? Eu quero dizer para você que você é tão forte quanto a sua intimidade com Deus e com a sua palavra. Você é tão forte quanto o nível de revelação que você tem quando você se expõe ao conteúdo da palavra de Deus. Você é tão forte o quanto o Espírito Santo tem liberdade de trazer à sua consciência, de fazer enxergar o que está escrito na palavra personalizadamente em relação a você. Deixa eu te dizer algo nessa noite. A fé sempre será testada. Se nós não estamos sendo testados, é porque há uma ausência muito grande de fé, e Deus não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega. É assim que a fé se fortalece. Fé e teimosia são coisas diferentes. Tem muita gente que é teimosa, e diz que tem fé. Ora, a fé, ela traz o resultado previamente dito. A fé, ela produz um resultado de Deus. Tem um monte de gente que fechou empresa, tem um monte de gente que perdeu dinheiro, tem um monte de gente que teve prejuízos enormes, teve um monte de gente que fechou o ministério. E diz que sempre andou por fé. A fé, ela não permite que coisas que Deus não falou aconteçam na vida das pessoas, porque a fé é baseada na palavra, é baseada no que Deus disse, e quando não acontece, é a grande prova que Deus não disse, foi uma grande teimosia. Não dá para esperar a fé de pessoas que não têm intimidade com Deus e com sua palavra. Por isso que eu estou dizendo para você nessa noite, reveja sua atitude em relação ao seu compromisso de ter a voz de Deus diariamente na sua vida, através das Escrituras. Você é tão forte quanto é a sua intimidade com Deus e com sua palavra. Assim como os músculos humanos precisam de exercício físico, exercícios específicos para serem fortalecidos, para não murcharem, para estarem sempre em expansão, assim a nossa fé, ela se fortalece à proporção que é exercitada. E o exercício da fé, ele acontece com uma instrução prévia da palavra. Primeiro Deus nos fala, como lemos no nosso primeiro texto: aquele que pratica o que eu disse. Então primeiro vem uma palavra, primeiro vem uma revelação nova. Essa revelação, quando acontece, é nos dado um tempo para que nós assimilemos e comecemos a colocá-la em prática para fazer parte da nossa vida. Quando está nesse nível, aí vem a prova da fé. A prova da fé não é para nos matar, é para consolidar a posição que tomamos, a atitude mental que tomamos, o estilo de vida que abraçamos, a partir da última palavra que nos foi dita, da parte de Deus. Os maiores testes de fé, e portanto onde está o seu maior potencial de crescimento, vem aí nos tempos de adversidades, quando aquilo que recebemos como palavra de Deus é provado através das circunstâncias e das vicissitudes da vida. 1 Pedro capítulo 1 e os versículos 6 e 7, 1 Pedro capítulo 1, os versículos 6 e 7 dizem assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo.
Olha que coisa maravilhosa. Então, se você confia no Senhor, prepare-se para as provações. O dia do teste, se não chegou, está chegando. Mas se já chegou, eu quero dizer para você, permaneça na última palavra que Deus te deu. Sabe por quê? Porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Se você tivesse perdido o seu emprego, e as contínuas orações não produzissem nenhum resultado tangível, que você aumentasse sua venda, ou fosse empregado, ou alcançasse uma porta de emprego, se tivesse alguém na sua casa doente, um parente seu, a pergunta é: depois de tanto tempo de oração, você continua confiando na bondade do Senhor? Ainda teria confiança no invisível, naquilo que o Senhor prometeu para você sobre a sua vida? A essência da fé não é o quanto eu sou resiliente, é até onde a minha confiança em Deus me leva. E quando ela chega lá comigo, o resultado aparece. Eu não posso dizer que tenho fé e ter colecionado tribulações onde o término delas não trouxe glória para o Senhor, com resultados que todos enxerguem que era Deus que estava me provando. O que eu estou fazendo nessa noite? Eu estou trabalhando com você para que você entenda que precisa haver discernimento entre aquilo que humanamente somos resolutos em fazer e aquilo que sobrenaturalmente temos fé para fazer. Fé é a confiança em Deus, com bênção ou não, com libertação ou não, com cura ou não, mas que no final o resultado glorifica ao Senhor. Como a gente viu, eu não sei o que passou na mente de Daniel. Senhor, eu estava orando 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. O Senhor prometeu a Salomão que se o teu povo pecasse, estivesse no estrangeiro, mas que se de alguma forma achasse um lugar e voltado para esse templo, orasse ao Senhor, o Senhor o ouviria e os livraria. E como é que eu estou cumprindo a palavra? Eu estou vivendo com fé na palavra que foi liberada a Salomão, orando 3 vezes na minha janela que dá para Jerusalém. E agora eu estou indo para a cova dos leões. A gente não sabe o que passou na mente dele. Talvez, se fosse eu ia dizer: ninguém vai vir na minha porta, você vai ver, vou continuar adorando. E aí vieram na porta, me prenderam. Talvez eu dissesse: bom, daqui para lá vai aparecer alguém, Deus vai tocar no coração do rei e ele vai mudar de posição. Mas irmão, até abrir a jaula, nada das previsões aconteceram que poderiam ter acontecido na minha mente. Deus não estava na casa de Daniel, Deus não estava no caminho, Deus não estava em canto nenhum. O representante do Senhor estava dentro da cova. E Daniel só soube disso quando chegou lá. Você está comigo? Essa fé que nos leva a acreditar em Cristo, independente das circunstâncias que nós estamos passando. Sabe por quê? Porque Ele tem as palavras de vida eterna. Você está aí comigo? Essa fé manifesta a mesma verdade expressa pelo rei Davi, no Salmo 63, versículo 3. Porque a tua benignidade é melhor que os meus lábios te louvarão. A tua benignidade é melhor do que eu consigo te louvar com os meus lábios. Você tem alguém perto de você aí? Diga a pessoa mais próxima de você: quando você não souber o que fazer mais, confie no Senhor. Se você estiver ancorado em uma rocha, não importa a força da tempestade.
Se confiar no Deus a quem você serve, você será vitorioso, seja lá qual for a circunstância, a situação, o problema, o desafio. Nós vemos na história de Jesus que muitos discípulos desistiram de segui-lo. Um número considerável de pessoas também faz o mesmo hoje em dia. E aí a palavra de Deus tem a parábola do semeador. E ele fala da terra cheia de pedras. A semente bate, rapidamente cresce, mas ela não encontra raiz. As pessoas não permitem que a palavra enraize, crie raízes nela, faça parte da sua essência, promova mudanças profundas, tome conta de todo o seu sistema de crença, molde sua estrutura de pensamentos. E aí, quando as necessidades aparecem, as pessoas desistem de Cristo. Muitas não desistem, mas ficam frias. Arrumam amizades, vão fazer coisas que não deveriam estar fazendo. Deixa eu te dizer algo, nós não estamos aqui na terra apenas para conseguir pão e peixe, querido. Estamos aqui para mudar o mundo e alimentar as nações com o pão da vida que habita dentro de nós. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: onde está a sua fé? Está nas obras de Deus ou no Deus das obras? Onde está a sua fé? Está naquele que você sabe que te ama, ou naquilo que Ele pode fazer por você? Está na hora de deixar de ser pessoas que andam por vista, para começar a ser pessoas que andam por fé. Precisamos deixar de ser cristãos carne e peixe, e começar a ser cristãos, peixe e pão, perdão, e começar a ser cristãos carne e sangue. Quando o Senhor disse para eles que Ele ia alimentá-los da sua carne e do seu sangue, essa palavra foi muito dura para eles. A resposta determinará se a nossa fé fracassará no teste ou permanecerá firme durante a tempestade. Se vamos ser pão e peixe, ou se vamos ser carne e sangue. Essa resposta vai definir as nossas vitórias. Quando eu falo em carne e sangue, eu não estou falando de santa ceia aleatória, não estou falando do ritual da Eucaristia, não estou falando disso. Eu estou falando de aliança. Esse é o cálice da nova aliança. Você entende? A fé não teme as tempestades. E quando eu estou falando não temer, eu não estou falando do sentimento humano, do receio. Não. Os testes e as provações, eles se levantam e muitas vezes nos assustam. A gente não tem como dizer o que passou na cabeça de Davi quando ele viu Golias e quando ele partiu para Golias. Você entende? Muitas vezes nós temos esses receios, mas uma coisa é a naturalidade do ser humano aflorar, outra coisa é ela governar. Uma coisa são os nossos sentimentos se manifestarem, outras coisas são eles controlarem e nos tirarem da direção de Deus. Uma coisa é a nossa humanidade aparecer, outra coisa é ela tomar o lugar de Deus na nossa vida. Quem constrói sua casa sobre o fundamento da palavra que é vivida, sabe que a sua fundação é imutável. Sabe por quê? Porque a palavra é a nossa rocha, o verbo que se fez carne, Jesus é a âncora da nossa alma, e o do seu caráter e das suas promessas, nós não podemos olvidar, e podemos confiar nelas 101%, porque Ele é fiel. Ora, aquele que nem a seu próprio filho poupou, não nos dará com Ele todas as outras coisas? A nossa fé
A fé bíblica, a fé oriunda da palavra, ela é ancorada em Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele foi imolado antes da fundação do mundo. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Mesmo sendo Deus, não usurpou estar ali. Despiu-se de si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, tomando a condição de homem. Em obediência foi à cruz, morrendo e morte de cruz. A fé bíblica, ela tem o potencial de transformar um ser humano em um ser humano real, um simples ser humano em um verdadeiro ser humano. É a confiança que enfrenta a agitação violenta da natureza e permanece de pé após o pior ter passado. Sabe por quê? Porque está ancorada em Jesus. Pergunta que eu quero fazer para você hoje: onde está a sua fé? A provação da fé é um combate para terminarmos com uma grande recompensa. Dizer que tem fé e terminar derrotado. Não, mas eu ainda não terminei. Você vai querer tomar prejuízo até quando? Você vai querer ser frustrado até quando? Você vai querer cair no descrédito até quando? Para parar e dizer: meu Deus, hoje eu quero tomar uma atitude diferente. Por quê? Porque a coroa da justiça é o prêmio para todos que passaram no teste da fé. E para isso é preciso ter uma palavra de Deus, acreditar nessa palavra até o fim, crer até que se vença. Não é uma série de fracassos e dizer que tem fé porque continua. Não pode. Você tem que ter uma hora em que você alinha as coisas e os resultados têm que acontecer. O juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Perdão. A provação da fé é um combate para que a gente termine recompensado. É uma corrida cujo troféu nos espera no fim. Paulo aqui está falando no fim, claro. Ele estava no final da vida dele. Mas quando nós falamos em coroa, a palavra coroa nesse texto aqui, no grego, não está falando da recompensa dada por Deus no céu. Paulo fez um trocadilho de palavras, mas essa palavra coroa no texto original fala de recompensa humana, terrena, ainda em vida. Você entende aquilo mesmo que Jesus falou? Não há quem não tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, casas, que não receba ainda nesta vida 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. A coroa da justiça é um prêmio para mim, para você, quando andamos em fé. Se você consegue resistir aos desafios e ainda assim manter a sua fé, existe uma coroa para cada etapa da sua vida. A vida é cíclica. Nós temos 7 festas no ano: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculos. Você sabe que a vida ela é feita por ciclos de 7. Desde que Deus criou o ser humano na terra, e a terra que é assim, são 7 dias, são 7 festas, são 7 meses. A cada 7 anos a terra descansa. A cada conjunto de 7 anos, no 49º ano, o 50º é o ano do jubileu. Esse é o ciclo de Deus. E esses ciclos, eles, quando se encerram, eles entregam a coroa da vida para aqueles que tiveram uma palavra e perseveraram nela. Os que não têm uma palavra e apenas foram teimosos naquilo que estavam fazendo, eles fecham o ciclo e fecham em perdas. Isso não é fé. A fé honra a Deus, a fé glorifica a Deus, a fé não traz escândalo para Deus. A fé não descredibiliza o Evangelho, a fé não descredibiliza a fé,
A fé não descredibiliza a Deus. A fé não descredibiliza a relação nossa com o Senhor. Receba essa palavra hoje. E tenha um tempo específico com Deus, para que Deus possa mover na sua vida, e você possa mover-se em fé a partir de hoje. Esse é o ano do aumento do governo do Senhor. E nesse mês, nós estamos estudando que para ter o aumento do governo do Senhor na nossa vida, nós precisamos nos recusar a permitir que as circunstâncias e as áreas de fraqueza pessoal determinem os nossos níveis de fé e de paixão. Você entende? Nós precisamos caminhar por uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é contínua, é um fluxo contínuo na vida daqueles que estão no centro do propósito de Deus. Afinal, a revelação da parte de Deus na sua palavra é algo que subsidia, é um subsídio do reino para aqueles que estão cumprindo o propósito. Quem não está cumprindo o propósito, não está vivendo o propósito, é muito difícil ter revelação. Sabe por quê? Qual seria a finalidade da revelação? Aonde há murmuração, é uma prova de que há imaturidade. E a imaturidade é a ausência de experiências de fé. Preste atenção no que eu estou te dizendo. A maturidade do cristão, ela acontece com a série de experiências de fé, com resultados de reino. Isso traz maturidade. Onde não tem maturidade, tem murmuração. Maturidade é estar disposto a aceitar a palavra, a direção, superar as situações difíceis que confrontam essa palavra, essa situação, esse propósito, sabendo que isso vai fortalecer a sua fé e torná-lo alguém melhor. Para quê? Para o cumprimento do plano e do propósito de Deus. Antes de Deus permitir que José fosse vendido para o Egito, Deus deu um sonho a ele. Era uma visão da vida dele, era uma perspectiva de futuro. Não era que José era resiliente, persistente, não desistia, sabe, aquelas palavras maravilhosas. José, ei querido, José tinha uma palavra de Deus através de um sonho. A palavra foi tão forte que Jacó, seu pai, o repreendeu na frente dos irmãos, mas a palavra de Deus diz que ele guardou isso no coração. Foi uma semente. O que José tinha em mente não era uma visão humana. O que José tinha em mente não era uma perspectiva humana, não era um sonho, um delírio, uma utopia, não. O que José tinha em mente era algo da parte de Deus, e é isso que faz com que a fé nasça, é isso que faz com que a fé se estabeleça, é isso que expande a nossa fé, e é isso que ancora a nossa fé, uma palavra de Deus. Nós não estamos falando de que as provações, nós temos que passar por provações para poder irmos para o céu. A palavra coroa, como eu disse para vocês, ela tem a ver com recompensa, não com salvação. O nível de alinhamento da nossa alma aos princípios do reino de Deus é terminantemente determinado pela aprovação da nossa fé e pelos testes aos quais nós sobrevivemos. A nossa mente nunca vai estar alinhada. Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre isso, da guerra entre a carne e o espírito. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. E andar na carne não é andar em pecado deliberado, querido. Andar na carne é andar sem revelação, sem a direção do Espírito Santo. Isso é andar na carne. E dessa forma não se pode agradar a Deus. Você me entende? A perseverança durante a provação prepara a gente para o próximo nível de fé. Quando a gente chega no próximo nível de fé, um outro nível de provação é colocado, porque a nossa fé precisa ser consolidada.
na condição de discípulos de Cristo, todos nós somos destinados a reinar. Lembre-se que desde Monte Sinai, quando Deus falou com Israel, em Êxodo capítulo 19, se vocês me atenderem, eu vos farei uma nação de reis e sacerdotes. Você vai para Apocalipse, você vê Pedro falando que ele nos comprou para sermos resgatou para sermos uma nação de reis e sacerdotes. Você vai para Apocalipse, você vai ver João falando sobre Jesus, aquele que com seu sangue nos comprou e nos fez rei e sacerdotes. Essa é a história de Deus para nós. Mas para que possamos usar nossas coroas, alcançar os nossos objetivos de Deus para nós, precisamos às vezes passar por algumas provações. E aí eu quero caminhando para o final com você, dizendo: toda vez que você encara desafios, tenha algo na sua mente. Primeiro, qual foi a palavra que você recebeu? Você precisa estar ancorado em uma palavra. Você precisa estar vivendo essa palavra. Lembre-se no texto inicial de Mateus capítulo 7. Antes de Jesus falar que veio a tempestade sobre as duas casas, ele disse que os dois ouviram a sua palavra. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você tem uma palavra. Se você não a tem, essa tempestade não é permitida por Deus para edificar você. Ela pode estar sendo permitida por Deus para alinhar você. Claro que no final vai edificar. Mas quando você estiver no meio de uma tempestade, de uma circunstância adversa, eu quero sugerir a você que você tenha em mente a palavra que foi liberada. Se você não lembra porque a sua mente está num caos por causa daquilo, verifique suas anotações dos seus encontros com Deus. Muitas pessoas hoje vivem como se não tivessem destino, porque elas nunca têm o cuidado de anotar os seus encontros com Deus. No meio cristão é muito comum falar sobre prova, né? Você está na prova, eu estou passando numa prova. Prova significa avaliação de conhecimento. E ninguém seria injusto, nenhum professor seria injusto de fazer uma prova sem ter dado o conteúdo, muito menos o nosso Pai que está no céu. O problema é que, imagine você ir para a faculdade sem levar anotação nenhuma, e no final do período você vai fazer as provas. Como você vai passar? Muitos de nós não temos os registros dos nossos encontros com Deus. Outros têm muita coisa anotada e marcada na Bíblia, mas não por revelação, insights naturais. Às vezes estão lendo um livro, às vezes acabaram de fazer um curso, às vezes participaram de uma palestra, de um workshop, e aí aquelas ferramentas, toda ferramenta científica, ela é embasada na Bíblia, porque tudo que é ciência, tudo que não é ciência, tudo que não é embasado na palavra de Deus, não vira ciência. Isso já é provado. Então essas ferramentas maravilhosas, elas funcionam, mas são todas à base de princípios bíblicos. Você precisa registrar sua caminhada com Deus, porque Deus é um professor. Desculpe, o Espírito Santo é um professor que permite que você consulte o seu material na hora da prova. Então você pode tirar horas com o Senhor no seu lugar secreto, abrindo o seu notebook, seu tablet, sei lá qual é a sua anotação, seu computador, até seu caderno, e revisando. Você entende? Revisando o conteúdo, porque prova é avaliação de conhecimento, avaliação do conteúdo dado, o quanto você aprendeu. Foi isso que Jesus falou em Mateus capítulo 7,
no nosso primeiro texto que lemos. Toda vez que você encara uma provação, tenha isso em mente. Em primeiro lugar, a palavra que Deus te deu. Em segundo lugar, se você está alinhado com aquela palavra, você vai dizer para você mesmo: eu estou trabalhando pela minha coroa. Eu estou expandindo o tamanho do meu domínio e da minha área de influência. Quando eu terminar essa prova, que o Senhor me der a nota, a coroa, eu sei que eu vou ter mais influência para que através da minha vida o reino possa avançar mais. As provações que são ultrapassadas por nós, elas refinam a nossa fé, elas purificam a nossa fé, elas fazem com que a nossa fé seja valiosa, elas levam embora os entulhos, os sedimentos, as impurezas, que são as ideias, as crenças, os pensamentos falsos, confusos, os sentimentos mesquinhos que ficam presos na nossa fé durante o curso da nossa vida, nas decepções que nós arrumamos na vida. Os testes clareiam de tal forma a nossa visão, que nós conseguimos enxergar o que é verdadeiramente importante na nossa vida, e conseguimos focar especificamente no propósito. E aí nós aprendemos a dizer não com mais facilidade. Sabe por quê? Porque agora nós temos um sim mais importante. Paulo falou isso em outras palavras, quando disse: não que eu julgue ter alcançado tudo, mas uma coisa faço, deixando o que para trás fica, prossigo adiante. E aí ele disse: pelo prêmio, para o alvo e pelo prêmio de uma vocação que está acima de todas as vocações. Soberana vocação. Soberano não é que não está abaixo de nada, soberano é que não tem nada acima dele. É o topo, é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você está comigo? Esses testes nos clareiam uma visão, nos fazem olhar de forma sistêmica para a nossa existência, de tal forma que nós conseguimos separar as coisas, elencamos a nossa estrutura de prioridade, urgência, importância, reorientamos essas coisas e começamos a pensar que as coisas são apenas coisas, que de qualquer forma o que é passageiro não vai durar, e nós olhamos para aquilo que é eterno. Apenas os céus são eternos, e é lá onde devemos ter o nosso foco, nas coisas eternas, porque são essas que governarão a terra, quando Deus recriar novos céus e nova terra. As provações são comuns a toda a humanidade, mas a coroa, o resultado de reino, são específicos para aqueles que construíram uma fé baseada na palavra de Deus. Todos nós passamos por circunstâncias, por tribulações, ninguém pode escapar. A diferença vai estar em como terminamos. Velho e farto de dias, dias úteis, dias produtivos, dias de alta performance. Você me entende? Quero convidar você a deixar com que a palavra de Deus domine sua mente e o seu coração. Quero convidar você a permitir que a partir de hoje a palavra tenha mais influência na sua vida. Quero convidar você para que a partir de hoje você caminhe fora da estrutura religiosa e comece um tempo de intimidade com Deus. Que você rompa, sabe, porque o que vai sobrar é a fé, só isso. Deus está tentando construir caráter e maturidade na sua vida, mas Ele não vai ser incidente ao ponto de destruir o que você tem, a pouca fé que você tem. Então, a minha sugestão hoje, a minha oração, é que você invista na sua fé. Nós precisamos combater o bom combate e até o final
superar cada circunstância. Lembre-se, Paulo estava em Roma, mas Deus disse a ele que ele ia pregar para o imperador. Então tudo que ele passou, ele estava focado naquilo que Deus tinha dito para ele. Ele tinha uma palavra e nela estava ancorada a sua fé. Não era teimosia, não era a qualquer custo, não era um sonho humano, eu vou pregar para o imperador. Não. Foi o Senhor que disse para ele que ele ia pregar para o imperador. Nossa recompensa nos aguarda. Sua recompensa te aguarda. O que nós precisamos é de uma palavra de Deus, para que nós nos apoiemos nela e possamos resistir firmes até o dia que o Senhor cumpra na nossa vida. 10 anos foi para Abrão, 10 anos na terra de Canaã, foi o tempo de resistência dele, mas ele tinha uma palavra. Deus não tirou Abrão aleatoriamente. Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa foi a demanda do Senhor. Mas para cada demanda Deus tem uma promessa: de ti farei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Jesus nasceu descendente de Abraão, e Deus cumpriu a palavra a Abraão. Você entende? Deixa eu te dizer algo nessa noite. Fica firme, firme no Senhor, porque Ele vai colocar uma coroa sobre a sua cabeça, como uma recompensa pela sua fidelidade. Corta essas amizades, mesmo que seja dentro da sua família. Está minando a sua fé, está roubando sua capacidade de intimidade com Deus. Não deixe que a fraqueza do seu irmão, mesmo seu irmão de sangue, venha minar a sua confiança no Senhor, porque diante do Senhor, cada um de nós vai ter que prestar contas individualmente. Não deixe que seu cônjuge faça isso com você. Não deixe que seus pais, seus filhos façam isso com você. Está na hora de deixar. Quando eu digo deixar, não é abandonar, largar, não. Deixar é dar limites na sua vida, para que você possa ter seus próprios resultados de fé. Recompensa é dada a alguém que fez algo notório, louvável. E quando a gente combate o bom combate, e o bom combate é aquele determinado por Deus, você será recompensado com a coroa de justiça. Não haverá injustiças na sua vida. Há mais de 10 anos eu falo sobre um propósito que Deus me deu, e estou lutando por isso. É sobre essa visão que trabalho. A cada dia Deus tem ampliado, Deus tem trazido pessoas para somar com essa visão. Tenho encarado as circunstâncias mais adversas, mas tenho permanecido em fé, sem depressão, sem descontrole emocional, sem descontrole hormonal. 49 anos fiz esse ano, firme como Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque assim como disse Caleb, disse eu. Deus me deu uma palavra, e hoje eu sou tão forte para sair e voltar da guerra vitorioso, até que se cumpra a palavra que Ele me deu. Aprenda a encarar a circunstância difícil como uma situação que se instalou para provar a sua fé, fortalecer a sua fé e preparar você para o que Deus te prometeu. A murmuração e a flexibilidade com as circunstâncias, permitindo que as nossas áreas de fraqueza e as circunstâncias determinem os nossos níveis de fé e paixão, estão arrancando de nós o sonho de Deus de nos recompensar
e glorificar o nome dEle, através da expansão do reino dEle, na nossa vida e através de nós, para glorificar o seu nome. Quero dizer para você, fique firme. Esse é o ano do aumento do governo do Senhor. E você, colombiano que nos acessou agora, quero dizer para você, Deus é contigo. Permaneça firme. Recuse-se a deixar que as circunstâncias e as áreas de fraqueza da sua vida determinem o seu nível de fé e de paixão. E a partir de agora, se posicione em fé. Tome as áreas estéreis da sua vida, os lugares do sonho não realizados e de grande decepção, e atraia do seu coração, de onde procedem as fontes da vida, atraia essas águas para você, sabendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de você, e Ele sempre tem vida para nos dar. Essa é a palavra do Senhor para esse mês, para a sua vida, esse tempo. Deixa eu orar contigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa palavra maravilhosa desse mês para nós. Nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, e eu quero pessoalmente me arrepender quando permitir que as circunstâncias e a área de fraqueza da minha vida, as áreas de fraqueza da minha vida, determinassem o meu nível de paixão e de fé. E quantas vezes eu permiti que as áreas de esterilidade continuassem lá, as áreas de frustrações continuassem lá, quando do meu coração procedem as fontes da vida, e essas fontes podem trazer vida, e os lugares estéreis e de frustração podem simplesmente tornar-se um jardim regado e cuidado pelo Teu Espírito, que habita em mim e que tem vida, e vida em abundância para cada um de nós. Eu te peço perdão e te peço, Pai, nessa noite, me ajude e me guie, Espírito Santo, para que a minha fé permaneça firme e eu veja o aumento do governo do Senhor, pela determinação da vida deles, que o Senhor tem liberado ao longo das suas existências, sejam a âncora da sua fé, até que o Senhor faça cumprir cada uma das palavras dadas na vida deles. Obrigado por esse tempo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje é sexta-feira, no nosso Shabat nós temos ceia, e eu espero que você tenha separado os seus elementos. Você que acessou a nossa mídia durante o dia e viu o nosso pôster no Instagram, Cultura do Reino Center, na segunda parte do pôster, a nossa equipe de mídia coloca um roteirozinho, e dentro desse roteiro está para você separar pão e vinho para participar da ceia conosco. E aqui estamos. Os elementos, o pão e o vinho, foram deixados por Cristo para nos lembrar da sua morte. E o Shabat é dia de ceia. Termina-se uma semana e agradecemos: bendito sejas tu, eterno nosso Rei, Criador do universo, Criador do fruto da videira. Louvado sejas tu, eterno nosso Rei, que tira o pão da terra, em nome de Yeshua HaMashiach. Com a consciência de que o Senhor nos deu 7 dias para nele fazermos toda a nossa obra. 6 dias, e no 7º dia o Senhor invade a nossa existência com descanso, a certeza de que Ele, que é o Senhor do Shabat, terminou toda a obra, e agora nós podemos ser homens e mulheres de fé e caminhar até um dia sermos recompensados em cada ciclo da nossa vida com a coroa da vida. Então você pode tomar os seus elementos e pode comer e beber em nome de Jesus. Seja fortalecido no Senhor, seja fortalecido na sua fé, receba um novo ânimo,
Aquele que come e bebe, disse Jesus, tem parte com Ele. E assim essa parte que você tem com Ele vai revigorar a sua fé para a próxima etapa da sua existência. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Eterno de Israel derrame bênçãos e mais bênçãos sobre vocês, sobre toda a sua descendência. Que o Eterno de Israel os faça 1000 vezes mais numerosos do que vocês são hoje e os abençoe como prometeu. Obrigado por estar aí. Deus te abençoe, em nome de Jesus.